Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Cunha e eu estou mais um dia aqui de reflexão com vocês, compartilhar um pouco do que o Espírito Santo falou comigo nesse dia. E eu queria trazer para vocês aqui o texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 33, e eu quero ler alguns versículos a partir do 18, que diz: Então ele disse: Rogo-te que mostres a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis que aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Meus amigos, nesse dia, o Senhor me deu essa passagem aqui no livro de Êxodo, ao qual é uma história bastante conhecida para quem tem costume de ler a Bíblia, que é uma passagem que Moisés conversa com o Senhor e ele pede para que a presença de Deus vá com ele. Versículos anteriores aqui, o texto vai nos dizer que Moisés questiona a Deus: qual vai ser o sinal? O que é que vai diferenciar os outros povos do teu povo, se o Senhor não está conosco? E foi quando Deus disse para Moisés que achou graça aos olhos de Moisés e vai com o povo de Israel. E esse versículo que eu li é mais uma petição que Moisés faz ao Senhor. Além de pedir a presença para ir com eles, Moisés viu que Deus acatou aquele pedido de Moisés e Moisés pediu para que o Senhor revelasse a face dele para Moisés. Foi quando Deus disse que não tem ser humano nenhum na terra que possa ver o rosto de Deus e sobreviver. Com isso, o Espírito Santo me conduziu para o livro de 1 João, no capítulo 5 e o versículo 14, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. João está escrevendo aqui que quando nós orarmos ao Senhor com confiança, se pedirmos com confiança, ele vai nos ouvir. Lá atrás, onde eu li em Êxodo, a conversa que Moisés teve com Deus foi uma oração, sim ou não? Sim. E o texto original, no grego, de 1 João, que o Novo Testamento foi escrito no grego, ele vai dizer que a palavra aqui para confiança é parresia, que significa ousadia. Eu queria trazer para vocês aqui 3 pontos que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre como devemos nos apresentar ao Senhor com o exemplo de Moisés no Antigo Testamento. O primeiro é isso aqui, que está em 1 João capítulo 5, versículo 14. Que se nós tivermos ousadia e se perdermos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O segundo ponto se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 22. É um texto bastante conhecido da igreja também, ao qual Jesus teve fome, descendo por Betânia, e viu uma figueira que não estava no seu tempo de dar fruto. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira, e os discípulos ficaram interrogando o que foi que tinha acontecido. Eles não tinham entendido o que aconteceu naquela situação. E no versículo 22, Jesus diz: Tende fé em Deus. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Versículo 25.
E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Entro aqui no segundo ponto. Primeiro ponto, ousadia. Segundo, coração limpo. O Senhor manda a gente perdoar, varrer tudo que a gente tem contra alguém, ou se alguém tem contra a gente. A palavra do Senhor diz que, mesmo a gente tendo esse discernimento, que alguém tem alguma coisa contra a gente vai lá e dá um passo atrás, perdoa. E o último ponto que eu queria trazer está em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o ser humano que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse texto aqui, também muito ouvido nas igrejas, e eu queria trazer aqui ele no original, no grego. Uma palavra que me chama muita atenção no vocabulário grego é a palavra filho, que tem várias traduções. A primeira é huios, que é um filho maduro, um filho pronto para receber uma herança do seu pai. O segundo é teknon, que é uma criancinha, um bebezinho, uma criança ali que está engatinhando os primeiros passos. E é outras traduções que não vem eu explicar, não convém eu explicar agora para não atrapalhar vocês, mas eu queria trazer essas duas traduções. Que no texto original, no versículo 9, a palavra usada para filho aqui é ruios, que é um filho maduro. E qual dentre vós é o ser humano que, pedindo-lhe pão, o seu ruios, o seu filho maduro, o seu filho pronto para receber uma herança, lhe dará uma pedra? E no versículo 11, a palavra filhos aqui está para teknon. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos teknons, aos vossos filhinhos, aos bebezinhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Aleluia. O que o Espírito Santo falou para mim e eu queria trazer para vocês para finalizar esse vídeo. Primeiro passo, ser ousado diante de Deus. Ter ousadia, ter confiança. Segundo, limpar o coração. Quebrar toda a mágoa que você tem com seu irmão. Limpar o coração. E o terceiro, ser um filho maduro. Deus não vai lhe dar algo que você está pedindo que você não está pronto para pedir. Ah, mas Deus não vai dar tudo não, tem que estar alinhado com Ele. Sim. E aqui em Êxodo, Deus explica que mesmo um pedido exageradamente que vai nos levar à morte, Deus dá um jeito de atender. Êxodo 33, 18. Rogo-te para que veja a tua face. E o Senhor diz para Moisés que quem vê a face dele irá morrer. Mas mesmo assim, o Senhor, por sua bondade e para atender o seu filho maduro, que tinha limpado o coração depois de ter matado um hebreu, aleluia, e ele sendo ousado diante de Deus, o Senhor disse: Você vai para a fenda daquela rocha, eu vou passar a minha mão sobre você, vou passar por trás e você vai me ver de costa. Você não vai ver minha face, mas você vai me ver de costas. Você vai ver a minha glória passar. E é isso que Deus quer que a gente, que sermos filhos maduros. Deus está disposto a nos dar as maiores bênçãos que nós podemos receber nessa terra. Mas quando nós estivermos preparados. Amém? Fiquem na paz.